aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu li esse texto há uns dias atrás, antes de conversar com o Valdemar. Valdemar, eu posso ir até meia-noite, como a gente combinou, né? Então, beleza. Vocês não têm compromisso depois daqui, né? Não precisa sair cedo. Madeira, o Valdemar já cortou ali, você entregou uma oferta, então vamos embora. Muda o slide para mim, querido. E Deus faz muito mais do que a gente pensa ou pede. No decorrer dessa história eu vou contar um pouquinho. Eu quis mostrar aqui, isso ali é uma lâmina de uma das apresentações da nossa empresa, da empresa na qual eu estou há 13 anos. Chama-se Grupo WPM. É o maior grupo de mídia out of home de Curitiba. Em novembro de 2011, eu tive a honra de ser colocado como diretor comercial daquela empresa. Hoje eu tenho aproximadamente 20 pessoas subordinadas a mim, direta ou indiretamente. Ainda estou aprendendo muito. Mas Deus fez muito mais do que eu pedi ou pensei. Volta lá no slide da minha família lá. Essa família é muito mais do que eu pedi ou pensei. Até porque Deus, algumas coisas Ele deixa você escolher. Na verdade Ele te dá o livre-arbítrio. Algumas Ele não, Ele escolhe para você. Teu pai e tua mãe foi Deus que escolheu para você. Teus irmãos de sangue foi Deus que escolheu para você. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Foi Ele que escolheu. Você duvida que Deus sabe escolher? Você tem alguma dúvida? A minha esposa eu pude escolher. Mas eu tinha uma opção de escutar o que Deus me indicou. Falou, é essa, cara. Ou podia escolher a que eu quisesse. Graças a Ele, eu soube escolher. Eu sei que é ela. Já conto por que eu sei. Mas para chegar até nisso tudo aqui, para chegar, pode passar, querido, vamos voltar lá. Para chegar nesse cargo de empresa. Como disse o Valdemar, eu me visto de meninão, mas já estou beirando os 40. Os cabelos já se foram, a magreza também, né? Teve muita coisa que teve que acontecer. E como disse o Valdemar, infelizmente eu tive que andar por alguns lamaçais na minha vida. E ao contrário do que muitos dizem, mas irmão, Deus permitiu, Deus disse assim, não, eu escolhi. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que você não passe por lamaçal nenhum, que você não dê cabeçada nenhuma, que você não entre em furada nenhuma. Quem escolhe somos nós. Tudo o que eu vou contar aqui, eu escolhi. E Deus o tempo inteiro me falava, sai dessa. Mas eu quis estar ali. Ele permitiu, porque a palavra diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele permitiu que a sua misericórdia continuasse a olhar para mim e me resgatasse. Eu não vim de uma família desregrada, desestruturada. Põe a fotinha aí, põe a próxima. Olha que coisa linda. Isso aqui era a minha família, uma família muito bem estruturada, de classe média. Meu pai engenheiro florestal, morávamos em Lagoa, Vila dos Funcionários Florestais da Clabin, em Telêmaco Borba, uma cidade enorme, 1000 habitantes mais ou menos, né? Ali atrás vocês veem o Bazar da Dona Dirce, onde eu comprei muita Maria Mole e garapa, né? Aquele menino ali não é o Hanan, sou eu, né? Meu pai, vocês veem que só mudou a cor do cabelo, porque a careca é a mesma. A minha mãe continua linda, né? Mas a minha família sempre foi muito bem estruturada. Eu sempre tive uma boa referência de pai e mãe. Não tinha problema, não era uma família. Nunca vi meu pai e minha mãe brigar. Nunca, nada. Então, teoricamente, eu não tinha por que me desviar. Somos de um berço católico, era coroinha, etc. Né? Catequese, aquele esqueminha todo. Passa a próxima aí. Era um excelente aluno, olha lá o cabeludo lá. Já tive cabelo, hein? Olha lá, ó. Não, diz a Isis que é a Iane. O cabelo era igual.
Olha lá, em 91, hein? Primeiro ano do colegial. Denuncia a idade, né? Tem muita gente que não era nem nascida aqui nessa época. Pula lá. Era atleta, joguei vôlei pelo time da cidade, pelo time do Positivo durante 2 anos. Joguei jogos abertos, jogos escolares, viajei para Paraná jogando. Tem esse rapazinho aqui, ó. Tem um cara mais bronzeado e um do lado dele. Esse do lado dele é o Douglas, que está aqui, ó. Douglas. Obrigado por você estar aqui, meu irmão. É muito especial a tua presença aqui para mim. Mas aqui, ó, isso aí era com 16 anos. Pena que a seleção brasileira não descobriu esse meia de rede aqui. Perderam. Mas nem por tudo isso, nem por ter toda essa base, eu não quis ser diferente. E eu sempre quis ser diferente. Eu sempre gostei de ser diferente. Não é de hoje que eu invento ter uma barbichinha ridícula na cara. Pula a foto aí, querido. Eu sempre quis ser meio loucão. Né? Fala a verdade, adolescente paga mico. Eu achava o máximo isso. Hoje em dia eu sei que está muita gente olhando e pensando, que mané. Não é? Mas estava lá, ó. Isso eu achava que era uma pose assim super radical. Jesus. Queima ele, Jesus. E aos 10 anos eu tomei meu primeiro porre. Aos 11 eu fumei meu primeiro cigarro. Aos 16, meu primeiro baseado. Aos 18, minha primeira carreira, meu primeiro ácido, meu primeiro loló. E aí vai. Porque isso para mim era ser diferente. Essa loucura era boa. E eu vou confessar para vocês, era bom pra caramba. Eu não vou vir aqui em cima e dizer, não, olha, gente, fumar maconha era uma coisa horrorosa. Não, não era. Era muito bom, eu ficava muito louco. Né? Cheirava uma. A primeira vez que eu cheirei, eu trabalhava na Marra Skateboards, sabadão, chegou um louco, cara, não tinha, deve ter um pó, vamos cheirar essa coisa aí. Vendi que era um louco, fiquei tão adrenado que acabou os clientes, eu liguei para os outros, porque eu precisava falar com alguém. Só batia a meta quando cheirava uma. E era bom. E era muito bom. Mas o que eu quero falar para vocês um pouquinho é o preço que eu tive que pagar. Por meia hora de prazer. Por 40 minutos, por 1 hora de prazer. O preço que a vida me cobrou. O principal preço, hoje eu sei, o meu preço era a morte. Se eu tivesse morrido naquela época, o meu preço era a morte. Eu estava sentadinho, como dizia o Dal, no colo do capeta. O Dal Borghetti, lembra dele? Estava que nem ele falava, eu estava sentado. Esse era o principal preço que eu não tinha nem noção. Mas o preço que eu paguei não foi pequeno. Vamos lá, passa mais uma aí, querido. Olha lá, ó. Primeiro vestibular que eu passei, de educação física na Federal. Vocês podem ver que eu era magro também, né? Tomando todas, isso é normal. Afinal de contas, você passa no vestibular, tem que se sujar inteiro, não sei para quê, né? Toma ovada, raspa o teu cabelo, não sei para quê. Toma todas. Mas eu vou falar o primeiro preço. Esse foi o primeiro vestibular. Das 4 universidades que eu abandonei. Das 4 universidades que eu larguei no meio do caminho. Eu vou falar o segundo preço. Hoje, uma faculdade de Relações Públicas na PUC custa perto de R$1.000. Vamos arredondar para 800. Isso custa R$9.600 num ano. Sem aplicar correção, sem nada. Era a minha terceira universidade, Relações Públicas na PUC. Eu peguei R$9.600 daquele senhor que está sentado lá atrás, que ralava, e joguei no lixo, porque eu reprovei por falta. Porque para mim o máximo era ser o cara mais louco da PUC. E era assim que eu era conhecido. Eu nem entrava na sala de aula. Pula o slide, querido. Esse era o Otto. Alguns devem ter visto que eu postei no Facebook algumas fotos das antigas. Se alguns se escandalizaram, tinha um objetivo. Que depois eu postei para mostrar qual era o objetivo. O objetivo era comparar o antes e o depois. E esse era o Otto.
boêmio, vivia na noite, tocava por pinga, não é um eufemismo, eu literalmente tocava em boteco lá no Quiprocó por cachaça. Para eu dormir, antes de ir embora, eu tinha que passar no bar perto da minha casa e eu trocava um VT, vocês não são do tempo da fichinha de VT, por uma dose de pinga, porque eu precisava daquilo para poder dormir. Esse era o Otto, até os seus 19 anos, 20 anos. E nessa fase aí, em que eu tinha um grande trio musical, ao qual eu pertencia, chamado O Azar é Teu, dá para imaginar a música que os caras faziam, para a banda dos caras chamar O Azar é Teu. Era azar porque quem ia ouvir era azar mesmo, quem ia aguentar aquilo. Tocamos em vários lugares importantes, no bar do Samir, na Toca do Cachoeira, entendeu? Um dos locais que eu toquei uma vez, nos chamaram para tocar numa festa de celebração, porque uma pessoa tinha voltado e tal, a gente foi tocar. Eu lembro que para a gente não parar de tocar, eles davam bebida na nossa boca, sem sacanagem, era loucura. E aí eu descobri qual era a comemoração. É que um cara tinha saído do AU, em liberdade condicional, e aquela turma estava celebrando. Coisa, só gente fira. Pô. E nessa época eu consegui o que se chama o cúmulo da rebeldia. Alguém sabe o que é o cúmulo da rebeldia? Não vale para quem eu já contei. Já contei para alguns aqui. Alguém quer arriscar? O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e ser expulso de casa. Eu consegui o cúmulo da rebeldia. E eu vou explicar como. Meus pais moravam em Telêmaco Borba ainda, e eles tinham um apartamento aqui, onde eu e as minhas irmãs morávamos. Elas já tinham saído, e eu tinha ficado morando ali sozinho. Minha mãe sempre me indagou: meu filho, você anda usando alguma coisa? Você anda fumando tóxico? Eu falei: não, mas que é isso? Ela começou a me apertar, um belo dia eu falei assim: mãe, é o seguinte, você não fraga nada, entendeu? Já experimentei, aquele papinho velho, né? Não, só experimentei. Tem que se informar, senão a senhora não sabe o que está falando. A dona Maria foi no CONEM, Conselho Estadual de Entorpecentes, e fez um curso sobre drogas. Deu para imaginar que a minha casa estava perto de cair, né? Ela só fez isso, a dona Maria. Quem mandou instigar a velhinha, né? E depois de eu ter reprovado, ter perdido um ano de faculdade, que já era a terceira, ai do Hanan, se ele apronta dessa. Eu lembro, era julho de 2008. De 98, perdão. Estou ficando velho, meu. Julho de 98. Eu já namorava a Isis, né? Nós começamos a namorar no carnaval de 98. Eu fui para Telêmaco, né? Férias. Minha mãe me chamou. Era a final, olha, eu lembro de tudo. Era a final da Copa do Mundo. Eu ia para a casa de uns amigos em Telêmaco, que depois nós iríamos voltar para Curitiba. Minha mãe me chama para conversar. Senta aqui, meu filho. Eu falei: lá vem. Mãe, quando chama a gente assim, senta aqui um pouquinho, é porque vem bomba, não é? Senta aqui, fala, mãe. Olha, filho, você melhorou muito. Não sei de onde eu tinha melhorado muito. Você melhorou muito, mas você diz que não fuma mais cigarro, que não fuma maconha, mas nosso apartamento fede cigarro e maconha. Você sabe que nós somos contra sexo antes do casamento, e aquele casal que era católico, que não tinha o conhecimento da palavra que eles têm hoje, já me orientavam para seguir os caminhos corretos, e louvado seja Deus por isso. E nós não aceitamos isso, e você sabe o porquê. Se você quer ter essa conduta, esse teu estilo de vida, tudo bem, é um direito que você tem. Mas na tua casa, no teu caminho, o nosso apartamento em Curitiba é a extensão do nosso lar. E esse é o último aviso que a gente vai te dar. Se você cumprir as nossas regras, você pode continuar morando lá. Se você quiser ter o teu tipo de vida, beleza. Mas você vai ter que sair de lá. A tua faculdade, nós vamos continuar pagando. Mas se você pegar qualquer DP ou reprovar, você vai pagar, você trabalha.
Imagina se eu não sair indignado. Como é que pode fazer isso com um menino lindo desse, né? Um rapaz, né? Trabalhador, estudante. Afinal de contas, era a terceira faculdade, estudava pra caramba, né? Onde já se viu? Mãe desnaturada. Eu, inclusive, aquele ano, acreditei a gente ter perdido a Copa para minha mãe. Só pode ter sido culpa dela. Isso é coisa que se fala no dia da final da Copa do Mundo, né? Não pode, isso é dar azar, é praga. Eu saí, o Ronaldo teve aquele ciricutico por causa da minha mãe, inclusive. Vim para Curitiba, e acho que foi 1 ou 2 semanas depois, minha mãe chegou de surpresa no nosso apartamento. Eram umas 8h30 da manhã. Ou seja, já devia 1 hora eu estar na faculdade. E eu não estava lá. Eu estava deitado com a Isis na cama, dormindo. E quando ela adentrou naquele quarto, eu levantei, pedi para a Isis: amor, vai embora, porque isso aqui não é para você, não tem nada a ver com isso. E eu só pude virar para minha mãe e falar: mãe, eu não queria que fosse assim, mas hoje à tarde eu estou tirando minhas coisas daqui. E eu saí de casa, indignado. Onde já se viu fazer isso comigo? O que eles estão pensando? Eu, esse menino especial. E aí, fui lá e tirei minhas coisas. À tarde, quando eu voltei no apartamento, meu pai já estava lá. Não falei com eles, não olhei no olho. Catei minhas coisas e fui embora. Valentão. Ganhava uma fortuna, R$400 por mês. O que eu vou fazer? Fui procurar uma pensão, né? Perto do trabalho, pelo menos arranjei uma pensão, baratinha, 100zão, um quarto, que eu dividia com 9 PMs. Na minha mala tinha um pedaço de maconha desse tamanho. Eu fiquei apavorado, falei: não vou poder ficar aqui. E eu comecei a fazer conta. Eu ia ter que escolher comer, ou me vestir, nananã. Ou seja, a água bateu nas partes baixas, né? E aí entra nessa história uma família muito especial, que desde o dia 6 de junho de 99, que foi o dia da minha conversão, eu venho pedindo a Deus uma oportunidade de honrá-los pelos que eles fizeram por mim. Eu tinha um grande amigo, é um irmão que eu não tive de sangue, esse eu pude escolher. Chama-se Samuel. Também, viu? Samuel, esse nome é bom, cara. Samuel trabalhou comigo muitos anos, tocava comigo. Era um cara mais velho que eu. Negão. Cheguei e falei: negão, me ajuda. Eu estava num apartamento em que a Isis dividia com umas amigas, no quarto dela. Chorei no colo daquele homem. Me ajuda, Samuel. Cara, eu não sei o que fazer. Ele falou: você vai morar com a gente. Eu falei: não, imagina, cara. Você vai morar com a gente. Quem não sabe quem é o Samuel é o irmão da Simone, da Denise e da Dirce, tio do Radamés, da Samanta, da Tainá e da Ohana. E lá fui eu, de mala e cuia, para uma casa onde havia 6 crianças, 5 adultos. E ali, meus amados, Deus me ensinou cada coisa. Primeiro, o que é o preconceito, que eu achava que eu não tinha, e eu aprendi. Porque era uma família de pessoas mulatas e negras, que é minha família, é a minha família, é a família que eu escolhi ter. Deus me deu uma família maravilhosa e me permitiu ter outra família maravilhosa. E eu comecei a sentir o que eles sentiam na pele. E sabe o que essas mulheres perguntaram para mim? Nada. Quando eu cheguei lá de Malicuia, me receberam com festa e alegria. Me deram o melhor lugar do beliche. Que depois eu descobri que não era, porque o Samuel roncava que Deus me livre. E ele dormia embaixo, dava vontade de bater no negão. Mas hoje, eu queria só fazer uma parte aqui. Para dizer: vocês ficam em pé, por favor. Fique em pé, Denise, fique em pé, Simone. Crianças, fiquem em pé também.
Para mim, vocês vão ser sempre criança. Deus usou vocês na minha vida. E o que vocês fizeram por mim, eu não esperei receber de ninguém. Naquele momento em que sentia traído pelos meus pais e pela minha família, vocês foram a família que eu não tinha. Vocês abriram a porta da casa e do coração de vocês. E eu me lembro como a Denise me chamava do irmão branquelo delas. E eu me sentia irmão de vocês. Eu me sentia tio dessas crianças. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Se eu conheci Jesus, também a responsabilidade é de vocês. E no dia que eu aceitei Jesus, eu tinha lido na palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquela noite eu falei: Senhor, a primeira casa que eu quero ver salva é essa, porque essa foi a casa que me acolheu. E eu, quando cheguei aqui na 47 e ver toda essa família aqui, e meu amigo que está lá em Santa Catarina, que também aceitou Jesus, eu achava impossível, porque aquele negão era muito doido. Eu vejo que Deus cumpre as suas promessas e faz muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, porque Ele alcançou essa família. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu amo vocês. E vamos lá. E eu vou falar um pouco das minhas crianças, que estão todos nos marmanjos, né? Me chamo de tio, me sinto velho. Mas ali Deus começou a operar. Porque esse meu amigo, ele não era muito presente em casa. Como a gente foi morar junto, acabava ficando mais tempo em casa, porque tinha um boteco perto para a gente jogar, né? Tinha um companheiro para fumar tinha um companheiro para sair tomar som, fazer um som, então... Só que aí eu comecei a ver algumas coisas que começaram a mexer comigo. Porque eu sempre gostei de criança. E aí eu comecei a ser o cara que corrigia as lições. Eu sentava, chegava uma, chegava outra, vamos conhecer. Samanta tinha 5 anos, Radamés tinha 6 para 7, acho que a Ohana tinha 10. Né? Então eu era o cara que corrigia a lição, eu era o cara que ia brincar e tal. Aquela coisa meio de tio, meio pai, metido, né? Tinha um monte de mãe lá e o cara se achando. O dia que eu comecei a entender tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram, e que até então não fazia sentido para mim, foi um dia... Eu sei que para vocês isso passou despercebido, mas mexeu comigo. Foi um dia que ia começar a novela das 8, e eu virei para aquela criançada e falei: todo mundo fora daqui. Vão para o quarto ver desenho. Ah, tio, vão para o quarto ver desenho, eu vou jogar videogame com vocês, mas criança não vê novela das 8. As 3 me olharam atravessado, né? O que esse cara está se achando agora que não vai deixar elas ver novela? Mas aí depois eu me flagrei, pensando: mas espera lá, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu aprendi isso. Porque aquilo ficou no meu coração e aquilo começou a falar: opa, pera lá, mas então o seu Moreira e a Dona Maria tinham razão. Por que eu estou repetindo padrões de ensinamento que antes eu criticava? Porque na boa, quando meu pai e minha mãe falavam: é hora de dormir, isso não é para você ver, eu falava: para, né? Por que eu não posso assistir? Por que eu não posso ir dormir no meu amigo? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aí eu estava dizendo não. E aquilo mexeu comigo. Mexeu mesmo. E aí no Natal, eu saí de casa em julho. No Natal deste ano, quase 6 meses depois, sem falar com aqueles 2 lá atrás. Porque para mim eles estavam errados. Eu fiquei 6 meses sem falar com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com ninguém, porque para mim eles tinham me traído. Chegou no Natal... E aquilo que minha mãe e meu pai me ensinaram de amar a Deus, de respeitar, mesmo com toda a liturgia católica, chegou o Natal e falei: não posso passar o aniversário de Jesus sem falar com eles, até porque eu tinha começado a entender que o errado era eu, não eles. E eu liguei. Falei: gente, eu estou ligando porque eu não posso passar essa data brigado com vocês, eu quero pedir perdão, eu entendo que o errado fui eu, mas essa é a vida que eu escolhi. Mas eu não quero mais que a gente brigue. E fizemos as pazes e eu continuei morando lá. Porque, passa a próxima foto aí. Para mim estava tudo bem. Eu morava sozinho, com uma família muito legal,
fazia meu som, fumava meu baseado, cheirava meu pó, tomava meu ácido, né? Era a vida que eu queria. Não importava se eu ganhava quentão. Com quentão dava para fazer tudo que eu queria. Eu tocava, né? A Denise fazia um feijão maravilhoso, curava qualquer ressaca. E eram várias ressacas, né? Eu podia ir para o trabalho de bicicleta, dava para fumar um na ida, né? Voltava para casa almoçar pedalando, dava para fumar outro, né? Aí outro para fazer a digestão, aí outro para chegar até a empresa. Daí quando voltava para o carro, eu fumava vários, porque daí já estava em casa, né? Podia relaxar. E assim foi. E eu até estava comentando com o Valdemar, eu não me via indo para Jesus por dor, porque para mim a minha vida estava ótima, estava assim, ó. Olha a cara do cara, lá em São Chico, muito louco, entendeu? Verãozão. Mas começou a aparecer uma sede por Deus, uma sede para preencher um vazio que eu não entendia bem o que era. E o meu referencial era católico, eu comecei na missa. E arrastava a coitada da Isis comigo. Ia na novena na Emiliano Perneta, 4 horas da tarde na quarta-feira. Saía do escritório, ia na novena. E a Isis perguntava, por que a gente está falando essa coisa de ficar repetindo o texto? Não interessa, faz que é assim que tem que fazer. Fica perguntando não, que o padre não vai explicar mesmo, então não adianta perguntar. Me confessava, tomava hóstia, mas aquilo, não sei, faltava alguma coisa. Mas eu continuei insistindo. E aí você vai vendo como Deus é maravilhoso, e como Ele vai amarrando as coisas, como Ele vai juntando as coisas. E aí, tinha mãe de uns amigos meus de infância, que hoje infelizmente é falecida, Jesus a levou de nós. Foi uma segunda mãe para mim também, e ela tinha me dado uma Bíblia. Que ela falava, Otto, e foi o presente de Natal dela, no Natal de 98, né, do ano que eu saí de casa. Ela me deu aquela Bíblia, ó, esse é um presente, e eu acreditava na Bíblia, eu só não podia entender aquilo, né, porque aquilo era grego. Pô, e geralmente o cara que não é crente e era muito loucão, o cara vai lá e lê o Apocalipse, daí vê o dragão de 7 cabeças e fala, nossa, os caras são muito loucos nesse negócio aqui, né? 5 anjos, 7 taças, vai descer, fogo, pá. Falei, quem escreveu isso aqui fumou vários, né? O cara não entende, não adianta, o cara não entende. Fala a verdade, não entende. Venham para a escola bíblica de sábado, viu, seus cabeção? Senão vocês vão ficar que nem eu, achando que era tudo maloqueiro que escrevia a Bíblia. E não é. É uma palavra inspirada por Deus. A verdade plena, guia. Você quer saber o que você tem que fazer na tua vida? Lê lá, meu amigo. Você quer saber o que você não tem que fazer na tua vida? Lê lá, está tudo lá. Não existe manual melhor e mais completo. Então não faz que nem eu, pelo amor de Deus. Mas eu não queria, porque crente eu não ia com a lata. Vou dar um gás, Valdemar, pode deixar. Eu não ia com a lata. Quando eu era pequeno, eu tacava ovo podre em igreja de crente. De verdade. Um belo dia, olha, azar de vocês, vamos ficar até meia-noite. Um belo dia, estou eu com um amigo meu grande amigo Luciano Cueca, né? Do lado da casa dele tinha uma igreja, acho que era uma Deus e Amor, aquela bem dos irmãos mesmo, sapatinho de fogo. A mãe dele era a nossa professora de catequese, vai mesmo. Os caras se vestem de ninja, pegam ovo, gelo, etc. E ó, dá ali na igreja, só que do lado da casa. No dia seguinte, aquela parede manchada de ovo. Quem foi, né? Imagina se a gente não ia cair. Bom, a moral da história é que a dona Maria e o seu Moreira me desceram o lombo, e ainda me fizeram ir lá no banco em que o pastorzinho daquela igreja trabalhava. Ele era segurança da agência do Banestado daquela cidade, para eu pedir perdão para aquele cara. Lá fui eu. Sabe perdão de, né, pré-adolescente? Desculpa aí, tá? Foi mal aí, tá? Falou aí. Tá? Mas aí surgiu uma senhora no meio do caminho, que dava estudo bíblico na casa dela, e não tinha igreja. Não precisava ter denominação, qualquer um podia ir lá. Falei, opa, aí estou dentro. Primeiro dia, hoje eu vou para o estudo bíblico. Fiz uma vela desse tamanho, fumei, porque para entender a Bíblia eu tinha que estar louco, né? Cheguei lá,
E aquela mulher começou a falar, eu sentei no sofá e falei, meu caramba, essa mulher está falando comigo, ela nem me conhece. Para, tia. Está implicando, nem me conhece, já está implicando comigo? Segundo dia, e lembro que eles ainda me pegou no pé, mas você vai fumar para ir na Bíblia? Eu vou mesmo, é muito louca. Aí que é bom. Dona Clarice, ó como Deus é doido. A Dona Clarice é casada com o seu Moacir, que era amigo do meu pai de longa data e que há muito tempo não se falavam. Ó Deus como é louco, ó como ele vai mexendo as coisas. E eu lembro que aí a gente começou a ir antes porque eu tinha um monte de dúvida. Eu comecei a devorar aquilo. Sede. Já vou explicar porque que eu andava tanto sedento. É que tinha alguém há muitos anos com o joelho dobrado. Há muitos anos com amigas com o joelho dobrado. Louvado seja o Senhor pela tua vida, minha mãe, que não desistiu de mim e que gastou o joelho intercedendo pela minha vida. Por que será que veio aquela sede, né? Porque em alguns casos, meus amados, não adianta você querer ir falar. Faz como Tiago. Tiago ensinava pelo exemplo. Mostra-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E em alguns momentos, a palavra diz que não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. E minha mãe entendeu isso, e dobrou o joelho. E aí Deus pode fazer, porque é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar. Não é você. Escuta isso, crente, não é você que opera. É Deus, no tempo dEle, com a vontade dEle. E eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para a Dona Clarice, as crianças estão lá em cima, eu posso falar, foi o seguinte: Dona Clarice, onde é que diz na Bíblia que não pode transar antes de casar? E ela mostrou. E eu olhei para a Isis e falou, eu não vou repetir o que eu falei, tá? Mas vocês já imaginam. Pip, como diz o Valdemar, pip. Falei, puxa vida, rapaz, e está escrito mesmo. Eu já não conseguia fumar para ir nesse estudo bíblico. Já não conseguia mais. Aquela sede me corroía. E foram várias perguntas. E essa mulher me deu um livro para ler, chamado Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown, que conta a história da igreja satânica nos Estados Unidos. E eu devorei aquele livro. E imagine ler aquele livro chapado, que doideira que não era. E aí, chega uma parte desse livro que ela explica que Satanás não permite que os sacerdotes da sua igreja nos Estados Unidos usem drogas ou se embriaguem e bebam, porque eles ficam com a mente fraca e influenciável. E eu lembro que eu estava no ônibus indo para o trabalho e eu li aquilo e eu falei, agora já era, a casa caiu, eu vou para onde, meu Deus? Que diz que o senhor não gosta, agora nem o capeta gosta. O que eu vou fazer? Falou, pô, eu vou virar espírita, eu vou virar espírita, que eu viro uma alma penada e fico vagando por aí. E aquilo me comeu os ossos. Eu fiquei desesperado, eu não consegui trabalhar direito. Eu falava, mas e agora? E agora o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E não pode, isso não pode estar certo, mas se nem Satanás admite, mas não, mas é só uma carreirinha, só uma passadinha, não pode. 6 horas da tarde eu cheguei na minha casa. E a gente morava, eu e Samuel, numa casinha nos fundos, da onde a família dele, né, da Simone, etc., morava com as crianças. Eu passei a mão no telefone e liguei para a Dona Clarice. Põe lá, meu querido, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Põe lá para mim. Atenção. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Para aí no 16. E eu liguei para essa mulher e falei, Dona Clarice, é o seguinte, faz umas 7, 8 reuniões que eu vou aí na sua casa, a senhora mal me conhece. Mal eu sabia que minha família dela já se conhecia, né? Mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque se tiver na Bíblia eu vou acreditar.
Aonde é que diz que eu não posso fumar maconha? Porque eu uso drogas há mais de 7 anos. E eu não acho que minha vida está ruim. Nunca me atrapalhou em nada. Onde é que diz? E essa mulher mandou eu abrir lá. E aí estava escrito: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Passa para o próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E nessa hora, naquele quarto, sozinho, no dia 6 de junho de 99, eu desliguei aquele telefone, e eu caí de joelhos, e o véu da cegueira se rasgou na minha vida. E eu falei: Senhor, não pode. E a coisa mais louca da minha vida aconteceu. E se eu me achava louco, aquele dia eu fui humilhado, porque eu ouvi pela primeira vez dentro do meu coração, e aquilo para mim era a maior loucura, porque como é que eu não estou ouvindo com o ouvido, eu estou ouvindo com o coração? O que é isso? E a voz mais doce, mais suave, que hoje quando eu pego meu filho no colo, eu fui aquilo que o Senhor fez comigo naquele momento. E aquela voz diz para mim: Otto, meu amado, você é meu filho. Cheira lá, e eu sou o Senhor Jesus Cristo, e eu morri por você. E eu não quero mais nada disso na tua vida, meu amado. E acabou agora. E você não põe mais nada na tua boca, porque eu estou te limpando. E eu falei: meu Deus, é flashback. E eu chorava. E a primeira coisa que eu fiz foi passar a mão naquele telefone de novo, ligar para aquela senhora e falar: mãe, me perdoa, porque até hoje eu menti. Eu usei droga sim, e eu usava até hoje, mas hoje a mentira acabou na minha vida. Mas hoje tudo isso acabou na minha vida. E quando eu estou naquele momento, chorando, muito Pentecostes naquele lugar, e eu digo que Deus é tão louco, porque se Ele fosse tentar fazer isso comigo dentro de uma igreja, eu ia falar que aquilo era loucura, que aquilo ali era histeria coletiva. E Deus me conhecia, como Ele conhece a cada um de vocês. E Ele me tratou do jeito que Ele sabia que eu tinha que ser tratado. Eu, sozinho. E nessa hora, abre a porta do quarto, era um amigo meu, olha para mim, porque de manhã a gente é combinado que ia no patrão buscar um baseadinho. Ô, tô louco, o que está acontecendo? Cara, você não acredita? Jesus me limpou, Jesus falou comigo, eu não vou usar mais nada. Ele falou: cara, você nem me esperou e já usou, né? Você está muito louco. Eu falei: cara, você não está entendendo. Você não está me entendendo. Isso acabou para mim. Não quero mais, cara. Pô, você não vai fazer isso comigo, né? E aí entra o homem. Ô, carninha abençoada. Tá bom, vou te levar lá então. Só para ver se aquilo ali não era da minha cabeça. Eu viajei, imagina. E eu fui com ele naquele cara, e eu comprei a maconha com ele, e eu vi ele fazer aquele baseado, e eu vi ele fumar aquele baseado, e aquilo não fez sentido para mim. E aquilo acabou para mim. E o Senhor me limpou naquele segundo. A minha irmã mais velha é psicóloga, eu trabalhava com um médico, e eles falaram: isso é impossível. Porque quem usou tudo que você usou, pelo tempo que você usou, não tem como ser assim. Tem que passar por um tratamento. Mas eles não conheciam o médico dos médicos. E tudo mudou. E começou a mudar tanto, mas tanto, que aquela mulher linda que está lá atrás, que me acompanhou nesse caminho todo, que saía do apartamento dela no Champanhar e ia até o Jardim das Américas e voltava de madrugueiro para casa. E que para mim era só mais uma namorada. Porque até aquele dia eu queria pegar ela e todas mais que eu pudesse. Deus mudou. Quando eu falei que caiu o véu que me cegava, no primeiro dia que eu encontrei e fui falar tudo aquilo para ela, ela também deve ter achado que eu estava muito louco. Eu olhei e aquela mesma voz falou para mim de novo: é ela, Otto.
Foi ela que eu separei para você. Não porque ela tem o estereótipo que você gosta ou acha bonito. Não porque você... Não, é porque é ela que vai fazer um homem melhor. Você vai ser um homem melhor por causa dela. E você vai fazer ela uma mulher melhor. É ela. E eu olhei e falei, meu Deus, o meu diamante estava na minha frente o tempo inteiro. E eu não via. E aí eu quero deixar uma coisa muito forte para vocês, e prestem muita atenção nisso. Porque por mais que faça muito tempo, para mim não parece que faz muito tempo, que eu tinha idade de muitos aqui. Meninas, valorizem o que vocês têm de mais precioso. E o que vocês têm de mais precioso é esperar pelo marido que Deus separou para vocês. Não cedam isso para nenhum aventureiro. Se você já infelizmente cedeu, Deus pode te restituir. E Ele quer isso. Para que você chegue no dia do teu casamento imaculada. Este é o maior presente que Deus deu para vocês. E Ele sabe quem é o homem e o marido perfeito para vocês. Não é aqueles que você acha que é. Ele sabe. E se vocês permitirem, abrirem os ouvidos e o coração, Ele vai mostrar. Escutem os seus pais. Quando teu pai e tua mãe disser para você, olha, não sei não esse cara aí. Escutem. Eles sabem o que eles estão falando. Não é implicância. Eu sei que ele é gatinho, eu sei que ele beija bem, mas não é implicância. Meninos, você quer ser muito macho? Você quer ser o maior garanhão de todos? Espere a tua esposa e conquiste ela todos os dias. Você quer ser o bom mesmo da boca? Conquiste a tua mulher todos os dias. Porque é isso que é um casamento. Você conseguir conquistar a tua esposa todos os dias. Fazer ela amar você todos os dias. Pegar várias não te faz mais homem, te faz um trouxa. Que precisa dar satisfação para os outros. E a gente tem que prestar conta para ele e não para ninguém. Não são os teus amigos do colégio que vão tirar sarro da tua cara. Eu sei que vão. Não são os teus amigos da faculdade que vão te chamar de várias coisas que eu não posso dizer aqui. Não é para eles que vocês têm que prestar conta, é para o Senhor. E Ele tem a mulher do sonho da vida de vocês, guardada para vocês. Só a Isis podia ter dado para mim o Hanan e a Yane. Vocês já pensaram nisso? Porque se não fosse o DNA dela se juntar com o meu DNA, se não fosse eu deixar a casa do meu pai e da minha mãe, me unir à minha mulher e nos tornarmos uma só carne, e os filhos são a concretização disso, não seria o Hanan e a Yane, seriam outras crianças. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei uma vez numa reunião de liderança. Aos meus 10, 11 anos de idade eu sonhava em casar e ter um filho. E o filho que eu imaginava, o jeitinho do rosto, o jeitinho do cabelo, o temperamento, é o Hanan. Deus me presenteou com o meu sonho. E se eu não escutasse o que Ele me disse, e fosse escolher pela minha vontade, o Hanan não viria, o meu sonho não seria entregue. O teu sonho, varão, não vai ser entregue se você não escutar o que Deus tem para te dizer, e que não escutar e seguir o caminho que Ele tem para você. Não vai ser fácil. Não vai ser. E hoje é muito mais difícil do que na minha época ou na época do Valdemar. Mas jovens, vós têm sido fortes, porque tem vencido o maligno. E eu vou encerrar, porque daí tudo começou a mudar. E eu vou encerrar contando só esse episódio. 6 de junho eu me converti. 12 de junho pego minha namorada, que eu já via como a minha esposa, né? Queria pedir ela em casamento, e vou para o Escavolo fazer uma média. Senta lá na frente e tal. Conversei com meu pai e com a minha mãe antes. Falei, pai, mãe, eu preciso falar para Isis que eu já traí ela 2 vezes. Eles, não, calma, não é bem assim. Ela não entendeu o esquema bem direito ainda, cara, vai devagar. Falou, tá bom, vocês têm razão. Não vou falar nada. Sentamos na mesa, tal, medalhão de mignon, né? Gastei o salário, mais os 50 que meu pai e minha mãe tinham me dado, mas tinha que fazer uma média boa.
Não fiz que nem o Fábio Voinarski, porque ele sacaneia todo mundo aqui, né? O cara faz uns troços que daí deixa a rapaziada na dificuldade de empatar. O meu era bem mais pé de chinelo que o teu, Fábio. E eu estou jantando, falando, e aí o Espírito de Santo vem, abre minha boca e... Isis, eu te traí 2 vezes. Eu... E no mesmo tempo que eu fiz... ela fez... Falei, agora conserta, Jesus. Você falou, me ajuda. E aí, eu falei, eu estou te dizendo isso porque eu amo você. E você é a mulher da minha vida. E eu quero te pedir em casamento. Mas eu não posso me casar contigo com mentira entre nós. Se você puder me perdoar e me aceitar, eu quero você do meu lado. Se você não puder me perdoar, eu vou entender. Eu não preciso dizer o resultado, né? Depois de muito choro, de muita cara feia, chute na canela, etc., né? Eu tenho hoje essa mulher maravilhosa do meu lado. Talvez vocês não a conheçam como eu conheço. Mas Isis, você é um presente de Deus para mim. Eu só sou o homem que eu sou, porque Deus te colocou do meu lado. E até o fim dos meus dias, eu vou fazer de tudo para te fazer a mulher mais feliz desse mundo. E a vida começou a se transformar. Os velhos amigos de loucura sumiram, né? Os caras que estudaram comigo na PUC começaram a estranhar, porque eu andava com a Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro. O pastor Lucinho inventou os 30 dias com Bíblia, mas eu já fazia já naquela época, porque eu não desgrudava da Bíblia. Eu arranjei um emprego, eu tive meu primeiro carro, eu pude me casar, mas não foi fácil. Não foi. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus, ela é contínua. E é uma luta todo dia. Jesus fala que vai dar bênção, prosperidade, mas ele põe um detalhe nesse caminho. Pega a tua cruz, neguinho, e me segue. E cruz pesa. É uma madeira do tamanho do bonde, meu amigo. Não é redondinha, ela é chata, é meio quadrada, aquilo machuca o ombro, cansa. Mas ele dá a certeza da vitória. E hoje, o que eu estou fazendo aqui é prestar conta, sim. Prestar conta para vocês que hoje me acompanham, de que Deus pode fazer maravilhas. De que aceitar Jesus é algo contínuo e diário. Todos os dias você tem que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Você tem que acordar e falar, hoje eu continuo te aceitando. Porque muitas vezes a gente esquece que aceitou. E dá, né, pulinho para cá. Porque o mundo é bom. Ele é encantador. E ele só vai poder fazer o que a gente leu da palavra de Efésios, se a gente permitir, se você deixar ele fazer, e se você se mantiver no centro da vontade de Deus. E sabe o que a gente faz direto? Vem um pouquinho para cá, porque eu quero ir para o centro da minha vontade. Várias vezes, nesses meus 14 anos de conversão, eu fui buscar a minha vontade. Eu falei, Senhor, agora eu estou bem, eu já posso ir sozinho, tá? E a gente tem essa mania, né? Embalei e deixa comigo. É que nem quando você vai aprender a andar de skate. Você precisa que alguém segure. Na hora que você embala, deixa que agora eu consigo. Quem anda de skate sabe qual é o resultado, né? Carinha no asfalto. É contínuo. Porque vão ter momentos em que vocês vão querer escolher o caminho de vocês. Quando eu vim para cá, em julho de 2011, e o Valdemar acompanhou muito isso de perto, foi um período em que eu resolvi andar pelo meu próprio caminho. Macaco velho de igreja. E esse era o problema, tinha virado macaco velho de igreja. E macaco velho, ele senta e faz assim, né? E aí eu precisei cheirar o cheirinho da lama de novo. E aí era uma lama financeira. Para falar, Senhor, eu não posso mais ficar longe. Até que um dia o Senhor, eu indo para minha casa, tive que ligar para minha mãe e falar, mãe, você pode dar um presente para o seu neto? Que presente, meu filho? Você pode comprar a calça do uniforme dele? Porque a dele rasgou e eu não tenho dinheiro para comprar.
Eu me senti tão humilhado. E minha mãe, é lógico, filho, pode deixar. Eu desliguei aquele telefone e falei, Senhor, tá bom, eu entendi. Porque eu me senti esmagado. Aquele dia eu entendi o que era o temor do Senhor. Mais de 10 anos de convertido, aquele dia eu entendi o que era o temor do Senhor. E a correção do Senhor falou, Senhor, tá bom, eu aprendi a minha lição. Para de me esmagar, porque eu não aguento mais. E aí, aquela mesma voz maravilhosa, então para de sentar no banco e vem trabalhar. Falei, Senhor, tá bom, eu vou, mas a minha esposa não quer se trocar de igreja, e eu não vou brigar com ela por causa disso. Eu só vou trocar de igreja se não tiver briga. E eu cheguei na minha casa, chorando, minha mulher já está acostumada mesmo, porque eu choro o tempo inteiro, com comercial de margarina, como ela diz. E eu falei, amor, olha, está decidido, nós temos que ir lá para 47. Ela falou, mas eu achei que a gente já estava indo lá. Oh, Deus. E nessa noite, meus pais falaram, você vai para a aula? Eu falei, não, não vou, não estou legal. Nós estamos indo aí. Naquela manhã, eu tinha orado sozinho, nem em voz alta. Eu falei, Senhor, eu precisava de R$500 para terminar o mês, pai. E eu não sei o que fazer. Eu não falei isso para ninguém. Meus pais chegaram em casa, levaram uma pizza, bate-papo daqui, bate-papo de lá. Meu pai fala para mim, Otto, um pai tem que fazer tudo o que pode fazer por um filho. E a gente vê o quanto você tem se esforçado. Então, se um dia você puder me devolver, você me devolve. Mas o pai e a mãe queriam te ajudar. Eu preciso dizer para vocês quanto tinha naquele maço de dinheiro. R$500. Nenhum a mais, nenhum a menos. E quando meu pai e minha mãe entregaram aquilo, eu caí em pranto. Falei, Senhor, obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque quando a gente resolve andar no centro da tua vontade, as coisas vêm. Em novembro de 2011, quando eu virei para o Valdemar, falou, Valdemar, precisa de um peão? Estou aí. Em novembro daquele ano, eu fui colocado como diretor daquela empresa. E as coisas começaram a engrenar, e minha vida continuou a frutificar. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai até meia-noite mesmo, e eu tinha mais tanta história para querer contar, mas eu quero terminar dizendo uma coisa aqui, e determinando uma coisa aqui. Eu quero determinar que em o nome do Senhor Jesus Cristo, não vai haver nenhum impedimento espiritual. Eu estou falando agora, Satanás, a você e qualquer um dos seus demônios, que tentarem segurar qualquer jovem no banco, quando o Valdemar vier falar as palavras que ele vai falar aqui, ou o apelo que ele vai fazer, você não tem autoridade em o nome de Jesus para impedir nada. Eu ordeno que você solte as mentes e os corações aqui, e que aquele que se sentir tocado pelo Espírito de Deus, saia do seu lugar e aproveite, porque hoje é a hora e o momento de você prestar contas ao Senhor, e ter a tua vida definitivamente transformada. Para de vir aqui para frente chorar, para sair daquela porta lá e voltar a fazer o que você fazia. Para de vir aqui na frente se ajoelhar e falar, Senhor, e dá glória a Deus, e volta para o lixo. A palavra de Deus diz, o cachorro que se volta ao próprio vômito. Hoje é o dia de isso acabar na tua vida, porque se acabou na minha, acaba na tua também. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Então eu estou ordenando, Satanás, você e qualquer um dos teus demônios, arreda o pé daqui, porque este lugar pertence ao Senhor dos Exércitos, em o nome de Jesus. Eu quero pedir que o Otto toque aquela música que estava cantando.